Boa noite, meu irmão, minha irmã. É uma alegria ter você aqui conosco, mais esse domingo, conectados pela internet. Nós estamos ansiosos pela volta do culto online, mas pedimos que os irmãos tenham mais um pouquinho de paciência. Assim que for possível, com certeza o presbitério vai liberar. E nós aqui, o Conselho da Igreja, a gente já está começando a se mover para poder adequar a igreja para aquilo que vai ser necessário quando a gente puder abrir. Mas por enquanto, paciência, meus irmãos. Não desista da igreja, continue investindo, continue contribuindo, porque é isso que mantém ela de pé. Irmãos, vamos orar pedindo para Deus abençoar essa noite, abençoar esse culto. Feche seus olhos e ore a Deus comigo. Pai, minha oração é que o Senhor abençoe esse culto, ó Deus, que começa agora. Na verdade, continua, meu Pai, porque já estávamos te cultuando ao longo da semana. Agora te cultuamos na coletividade, ó Deus. Mesmo não estando perto fisicamente, nós estamos num só coração, num só espírito. Pedimos assim, então, que Teu Santo Espírito nos ilumine, que Ele nos abençoe, que Ele faça brilhar a luz do Teu rosto sobre nós. Abençoa o Teu povo, meu Pai, abençoe a Tua igreja. Visita cada irmão, cada irmã, meu Pai. Aqueles que estão nas suas casas, aqueles que estão nos seus quartos, aqueles que estão na sala, aqueles que estão viajando, ó Deus. Aqueles que vão ver esse culto, ó Pai, em outro dia da semana. Que o Senhor fale da mesma forma e que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler o Salmo 80, diz o seguinte: Ouve, ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, manifesta teu esplendor. A Efraim, a Benjamim e a Manassés. Mostra-nos o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos deste tristeza como alimento e nos fizeste beber copos cheios de lágrimas. Tu nos tornaste motivo de desprezo das nações vizinhas. Agora nossos inimigos zombam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Tu nos trouxeste do Egito como uma videira, expuseste as nações e nos plantastes no solo. Limpaste o terreno para nós, fincamos raízes e enchemos a terra. Nossa sombra se estendeu por cima dos montes, nossos ramos cobriam os altos cedros. Estendemos nossos ramos até o Mediterrâneo, nossos brotos se espalharam até o Eufrates. Mas agora, por que derrubaste nossos muros? Todos que passam roubam nossos frutos. Os javalis da floresta devoram a videira. Animais selvagens se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, suplicamos que voltes. Olha dos céus e vê a nossa aflição. Cuida dessa videira que tu mesmo plantaste, o filho que criaste para ti. Somos cortados e queimados por nossos inimigos, que eles pereçam ao ver a repreensão em tua face. Fortalece a quem amas, o filho que criaste para ti. Então jamais te abandonaremos. Reanima-nos para que invoquemos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, ó Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Esse salmo faz um pedido a Deus, para que Ele possa perdoar o povo, restaurar o povo que está na Babilônia, o povo que foi arrasado, Que Deus mais uma vez levante eles. E essa tem sido a nossa oração, ao longo desses meses que a gente tem vivido nessa pandemia. Por isso, vamos orar mais uma vez, vamos pedir então para Deus estar cuidando das pessoas, aqueles que sofrem, aqueles que estão doentes,
aqueles que estão necessitados de ajuda, de emprego. Vamos orar mais uma vez. Pai, queremos nessa hora interceder, ó Deus, por aqueles que estão aflitos, ó Deus, aqueles que precisam que a luz do Teu rosto brilhe sobre eles. Que o Senhor possa nos salvar, ó Pai, porque o Senhor é a nossa única esperança. Abençoa o Teu povo, abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que estão se recuperando, ó Deus, de enfermidades, aqueles que estão fazendo tratamento, ó Deus. Levanta eles, meu Pai. Levanta da cama, ó Pai. Que a Tua vida possa ser dada a eles, ó Deus. Que a Tua vida possa florescer dentro deles, ó Deus. Aqueles que estão desanimados, meu Pai, por conta do desemprego, por conta de problemas econômicos, que o Senhor também possa levantar, ó Pai, dar um novo ânimo nessa noite. Abençoa o Teu povo, meu Pai. Sara a Tua igreja. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. E realmente que o Senhor possa nos levantar e nos salvar. É o que nós te pedimos, confiando na Tua graça e na Tua misericórdia. Amém. Vamos então louvar a Deus com muita alegria no nosso coração. Vamos entregar a Ele as nossas ofertas, o nosso coração nessa hora. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor.
tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Tua igreja
céu. Todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor. Todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Então chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Nós estamos na nossa série de mensagens Antes de Partir. Essa série é baseada no último discurso que Jesus faz aos seus discípulos e que está registrado no Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17. E como eu disse aos irmãos, a ideia dessa série foi pensar sobre o aniversário da nossa igreja, que vai ser comemorado no próximo dia 22, e usando então esse momento do aniversário para a gente poder refletir em cima do nosso processo de discipulado que vem sido desenvolvido ao longo dos últimos 2 anos. O nosso processo de discipulado diz o seguinte, que como Igreja de Jesus Cristo, a primeira IPI de Assis, ela existe para conectar pessoas à família da fé. Isso é o que a gente chama de olhar para os lados. Celebrar e proclamar o Evangelho do Reino, o que a gente chama de olhar para cima. Formar discípulos integralmente maduros,
olhar para dentro e inspirar ações de justiça generosa na cidade de Assis e a partir dela no mundo. Olhar para fora. Nós já vimos esses dois temas, olhar para os lados, sobre como que a gente conecta as pessoas à igreja. Domingo passado falamos sobre olhar para cima, aquilo que acontece no culto e na nossa vida, quando a gente glorifica a Deus, quando a gente abandona os ídolos, quando a gente vive para a glória de Deus. E hoje nós vamos falar sobre esse terceiro item, formar discípulos integralmente maduros. Olhe para dentro. Dentro então do nosso processo de discipulado, essa ideia de olhar para dentro é aquilo que acontece nos nossos grupos pequenos. Nós estávamos numa caminhada para implementarmos o trabalho de grupos pequenos nas casas, mas nós já temos alguns desses grupos na escola dominical, no culto de quarta-feira, enfim, alguns irmãos também que já têm se reunido para estudarem juntos, né? E a ideia então é que dentro do grupo pequeno a gente tem a chance de olhar para dentro e a gente tem a chance de amadurecer, a gente tem a chance de permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro do nosso coração. Nesse sentido, meus irmãos, eu confesso para vocês que eu sou aquele tipo de pessoa que vai aguentando calado, né, por bastante tempo, as coisas, os insultos, enfim, os incômodos, né, as contrariedades da vida. Eu aguento, até que chega uma hora que eu não aguento mais e aí eu explodo, né? E quando eu explodo, num ataque de ira muitas vezes, eu acabo gritando, eu acabo batendo nas coisas que estão perto, né? Esses dias eu estava dirigindo, né, o carro, e a Olivia chorando, o João falando sem parar e não falando, ele estava resmungando, sabe, assim, meio que choramingando também. E aquilo foi irritando. Teve uma hora que eu dei um grito, né, mandei todo mundo ficar quieto, bati no teto do carro, né, e aí todo mundo ficou quieto assim dentro do carro, assustado, porque eu sou assim, né, esse é um dos pontos que eu preciso trabalhar dentro de mim. E na verdade, todos nós somos assim. Todos nós temos os nossos pontos fracos, os nossos defeitos, as nossas sombras, as coisas que a gente evita mostrar para as pessoas, que a gente evita mostrar para o público, e que na maioria das vezes nós preferimos ou ignorar, fingindo que não acontece nada, né? Ou então fingir realmente que está tudo bem, né? E passar por cima dessas coisas. São os nossos vícios, os maus hábitos, os pecados que muitas vezes controlam as nossas vidas e sobre os quais aparentemente a gente não consegue se desvencilhar. Tal como o apóstolo Paulo, né? Lá em Romanos capítulo 7, verso 15, a gente diz: não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o bem, quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Tento fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio, né? Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, apesar de você ler a Bíblia, orar todos os dias, apesar de você talvez frequentar uma igreja há muitos anos, frequentar a escola dominical, as reuniões de oração, os grupos pequenos, apesar de talvez até ajudar dentro da igreja, participar de um ministério, até estar à frente, né, estar dentro da liderança de alguma área, a gente se pega cometendo sempre os mesmos erros, os mesmos padrões de comportamento autodestrutivos, os mesmos pecados, ferindo sempre as pessoas que a gente mais ama, que estão mais perto da gente, que é a nossa família. E parece até que aquela vida plena que Jesus prometeu, aquela vida abundante, né, só existe dentro do templo. Parece que no dia a dia, no cotidiano, a realidade acaba sendo outra. E assim, então a gente vai vivendo, né, no piloto automático
essa vida agitada, barulhenta, onde a gente acaba se distraindo com muitas coisas, correndo de uma tarefa para outra, sem prestar atenção naquilo que acontece abaixo da superfície, aquilo que acontece nas profundezas do nosso coração, naquele lugar onde, apesar dos esforços para você ser um bom crente, você continua preso, né, a ciclos de dor, feridas internas, desejos desordenados e padrões pecaminosos. A maioria de nós se contenta em viver essa espiritualidade morna, frustrante, até que alguma crise, uma crise no casamento, uma crise no trabalho, uma crise de saúde, enfim, até que a dor chama a nossa atenção, até que a dor obriga a gente a parar. E aí a gente para e presta atenção, olha para dentro e percebe que tem alguma coisa dentro da gente que está errado. Ou seja, quase sempre o que eu vejo é que a dor faz as pessoas olhar para dentro. A dor faz a gente enxergar a nossa necessidade de amadurecimento, tanto emocional quanto espiritual. Todavia, meus irmãos, as coisas não precisam ser assim. Esse caminho para olhar para dentro, Jesus mostra como que os discípulos poderiam cultivar isso sem necessariamente passar pela dor, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Olhe para dentro. Então a gente vai ler o texto que se encontra em João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 17. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei, como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora, vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, te agradecemos por sua palavra, Senhor, e pedimos a Deus que teu Santo Espírito, ó Pai, ilumine o nosso coração, que ele ilumine as nossas mentes, meu Pai, e que o Senhor toque a minha boca, meu Deus, para que eu fale com a autoridade que venha do Senhor, ó Deus, para que teu Santo Espírito possa encorajar a tua igreja, para que ele possa desafiar a tua igreja, para que ele possa consolar a tua igreja, meu Pai.
para que Ele possa realmente aconselhar a Tua igreja dentro da sabedoria que vem do alto. É o que eu te peço, ó Deus, confiando na Tua graça e misericórdia. Amém. Irmãos, nessa passagem, Jesus usa uma metáfora para descrever o relacionamento dele com seus discípulos. Como seria esse relacionamento, mesmo depois que Jesus morresse e ressuscitasse? A imagem da videira e dos ramos é usada para poder ilustrar uma verdade. A verdade de que os seus discípulos, tanto os 12 quanto nós, têm a necessidade de permanecerem ligados a Jesus. Nesse trecho que a gente leu, que é um trecho curto, até essa palavra permanecer, ela se repetiu 10 vezes. E assim, uma das regras de interpretação bíblica que eu aprendi logo no começo do seminário é que palavras repetidas, elas são muito importantes, porque elas mostram pra gente uma ênfase dentro do texto. E a ênfase, ela aponta para o objetivo do texto. Se isso é verdade, meus irmãos, o que Jesus está dizendo, não apenas para os 12, mas para nós também, é que o relacionamento que Ele desenvolve conosco é orgânico, é vivo, é dinâmico e é vital. É vital porque a partir do momento que nós somos separados, desconectados de Jesus, a gente não é capaz de fazer mais nada. A vida fica improdutível, a vida fica infrutífera. Separado de Jesus, a vida perde o sentido. Por mais que se trabalhe, por mais que se produza, ainda que nós passemos os nossos dias agitados, como eu falei antes, correndo de um lado para o outro, ainda que tenhamos uma agenda repleta de compromissos e reuniões, no final do dia, no final da semana, no final da vida, a gente olha para trás e percebe que foi tudo sem sentido, foi tudo em vão, foi tudo vazio, foi como correr atrás do vento, tal como diz, o autor de Eclesiastes. Tem uma música de um menino chamado Estevão Queiroga, que ele fala assim: sai sempre bem cedo, em busca de tempo, seu sonho ter tudo, sem sono, confuso, corre atrás do vento. Faz casas sem prumo, faz rotas sem rumo, seu trono, seu mundo, mais perto do fundo, corre atrás do vento. É isso que significa: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Por outro lado, irmãos, aquele que permanece ligado a Jesus, conectado, unido a Ele, é aquela pessoa que desenvolve um relacionamento profundo, próximo, duradouro. O termo permanecer, ele traz consigo essa ideia de habitar, de morar. Jesus fala que o Pai e o Filho passam a viver, eles passam a morar dentro de nós. E a própria vida de Deus é aquela que vai nos sustentar, então. A vida de Deus vai nos nutrir, ela vai nos tornar frutíferos, produtivos. Ela vai correr dentro da gente como a seiva que alimenta uma planta e faz com que ela produza frutos. Sendo assim, a pergunta que precisa ser feita é a seguinte: como é que isso acontece? Como é que a gente permanece em Jesus? Como é que o Deus Todo-Poderoso e completamente santo, Ele pode habitar dentro de nós? Em primeiro lugar, nós precisamos prestar atenção na metáfora que foi usada. Porque no Antigo Testamento, o povo de Israel é chamado de videira plantada por Deus. No texto do Salmo 80, que a gente leu aqui no culto, e no texto de Isaías capítulo 5, esses são os principais textos. O povo de Israel é comparado a uma plantação de uvas, a uma videira, E em ambos os textos nós vemos que a videira é plantada por Deus e ela é cultivada com muito amor.
Mas então, Isaías diz pra gente que quando chega a hora de colher o fruto que o agricultor tanto se dedicou, que ele tanto se esforçou, né? E que ele esperava então um bom fruto, né? Um fruto doce, essa videira, ela produziu apenas uvas amargas e frutos ruins. Isaías 5, verso 7 diz o seguinte: a nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O povo de Judá é seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. Por conta disso, Isaías vai falar para a gente que esse agricultor indignado, ele derruba a cerca que protegia essa videira. E ele permite com isso, então, que os animais selvagens, eles entrem dentro da plantação e eles pisoteiem a plantação, eles comam os frutos, né? Eles destruam completamente essa plantação. E a gente sabe que Isaías, principalmente, está fazendo uma alusão, se bem que o Salmo 80 também, está fazendo uma alusão àquilo que acontece com o povo de Israel quando os babilônicos eles atacam, né, o povo e eles de fato destroem as muralhas, né, que protegiam Jerusalém e acabam, arrasam completamente, né, com o povo. Ou seja, por séculos, essa metáfora da videira foi entendida como uma metáfora que se referia a todo um povo, a toda uma nação, ao coletivo. Mas Jesus pega essa metáfora que é coletiva e ele aplica ela a si mesmo. E essa ideia de um homem que representa diante de Deus toda uma nação vem do próprio profeta Isaías. Porque no final do livro de Isaías, a gente vê Isaías falando a respeito do servo de Yahvé, o servo do Senhor. Esse homem que representa todo o povo e que sofre pelo povo. De tal forma que aquilo que é verdade para o servo do Senhor é verdade para o povo de Israel. Por quê? Porque o servo do Senhor, ele é o ungido de Deus. Ele é o Messias, né? E na condição de ungido, na condição de Messias, ele tem autoridade para assumir sobre si a responsabilidade de toda a coletividade do povo de Deus. Isso era muito comum na antiguidade. Quando você vê, por exemplo, a história de Davi e Golias, o que a gente tem lá? A gente tem um herói filisteu, que é Golias, desafiando o exército de Israel para que eles mandem um outro herói, um outro soldado de guerra, para que os dois se enfrentem. E assim, as nações, né, os dois exércitos, não precisem o exército todo lutar um contra o outro. Golias representa os filisteus e Davi, então, que se oferece, né, representa o exército de Israel. Aquilo que é verdade para esses homens acaba sendo verdade para toda a nação. Na antiguidade as coisas elas funcionavam mais ou menos dessa forma. Então, com isso, é como se Jesus dissesse que aquilo que deveria descrever o povo de Israel, na verdade, era uma descrição dele próprio, quanto Messias. E o Messias que trazia em si o novo Israel de Deus, a igreja que participa daquilo que é verdade para o Messias, à medida que permanece unida com ele. Em outras palavras, meus irmãos, é como se Jesus dissesse o seguinte: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira que produziu bons frutos, que produziu apenas uvas doces e que por isso merecia ser muito bem cuidada, muito bem cultivada. Eu sou a boa videira, mas eu fui pisoteado, eu fui devorado, eu fui destruído, para que vocês que produzem apenas uvas ruins e frutos amargos não fossem destruídos.
Porque eu assumi no lugar de vocês, quando lá na cruz, eu paguei o preço e recebi a condenação que vocês mereciam, pelo fato de não serem capazes de produzirem bons frutos. A minha vida, que gera apenas frutos doces, frutos bons, a minha vida que é marcada por retidão e justiça, ela passa a ser de vocês, ela é entregue a vocês. Para que, unidos a mim, conectados comigo, vocês também possam frutificar para a glória de Deus. É por isso que no verso 16 ele vai dizer o seguinte: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Mesmo dando frutos ruins, mesmo dando frutos amargos, eu escolhi vocês. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Ou seja, é somente quando a gente está junto de Jesus, conectado com Jesus, que a gente é capaz de produzir bons frutos. Agora, em segundo lugar, a gente precisa perceber o local dentro ali desse grande discurso que Jesus apresenta essa metáfora da videira. Por quê? Porque tanto no trecho que antecede quanto no trecho que sucede essa metáfora, Jesus fala a respeito do Espírito Santo, usando uma palavra que não era muito comum na época. Era um termo grego, que no grego clássico descrevia o equivalente àquilo que a gente tem hoje, que é a figura do advogado. A palavra usada é a palavra parakletos, que literalmente significa chamado para perto. Chamado para perto. É aquele que defende e aconselha uma pessoa dentro de assuntos legais, jurídicos. No entanto, as nossas Bíblias, principalmente as mais clássicas, elas traduzem esse termo como consolador, ou então conselheiro, o que não está errado, está correto. No entanto, vários exegetas, comentaristas bíblicos, eles falam que conselheiro e consolador não transmite tanto na nossa língua a força que esse termo tem. Por quê? Porque esse termo ele tem a ver com aquele que fortalece, né? Talvez uma tradução melhor, que é preferida por outras Bíblias, é o encorajador. Por exemplo, a NVT, Nova Versão Transformadora, ela faz um comentário nessa passagem aqui que ela diz o seguinte: Jesus descreveu o Espírito como outro encorajador. Jesus, o primeiro a agir em nosso favor, enviou outro incentivador, o Espírito Santo. Todas as tarefas do Espírito descritas em João, do capítulo 14 até o capítulo 16, foram realizadas por Jesus em outras passagens do Evangelho. Jesus prometeu que o Espírito Santo viria para animar, instruir e fortalecer seus seguidores. De fato, o Espírito Santo manteria a presença de Jesus no meio de seus discípulos. Perceba, portanto, meu irmão, que quando Jesus usa a metáfora da videira para poder reforçar a necessidade que os discípulos têm de permanecerem ligados a Ele, Ele faz isso dentro do contexto da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o encorajador que anima os discípulos a permanecerem nele. Sem a ação do Espírito Santo, sem o fortalecimento dele, sem o incentivo dele, é impossível para os discípulos permanecerem ligados a Jesus. Porque é através do Espírito Santo que Deus habita em nós. A Bíblia fala que o Espírito mora em nós. Como Paulo diz, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16.
Vocês não entendem que são um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? É por isso então que no verso 7, Jesus diz que se nós permanecermos nele, suas palavras permanecerão em nós. Por quê? Porque o Espírito é aquele que faz com que a gente se lembre das palavras de Jesus, que ilumina a nossa mente, que dá entendimento para a gente ler e entender. É por isso que o verso 9 e 10, Jesus diz que nós devemos permanecer no amor dele, através da obediência do mandamento de nós amarmos uns aos outros. Por quê? Porque quem nos capacita a amar uns aos outros é o Espírito Santo. O Espírito que produz em nós o seu fruto. Qual é o fruto do Espírito? Paulo diz lá em Gálatas 5:22. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A grande questão que a gente precisa responder então é como é que isso acontece na prática? Como é que é possível permanecer em Jesus de uma maneira muito prática? O que você precisa fazer? E perceba, o texto não responde essa pergunta. Eu creio que não responde porque os discípulos, por terem passado aí 3 anos com Jesus, eles sabiam o que precisava ser feito. Mas eu, meus irmãos, não vejo outro caminho a não ser o caminho da espiritualidade contemplativa. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre a tradição contemplativa, que é uma das tradições do cristianismo. Mas essa é uma tradição antiga, muito antiga, que remonta ao próprio Senhor Jesus e aos discípulos dele. Jesus, ele sempre se retirava para lugares desertos, a fim de passar um tempo a sós com o Pai. E isso não era uma prática ocasional. Isso fazia parte do constante proceder dele, né, da agenda semanal dele. Apesar do assédio da multidão, na verdade, quanto mais tempo Jesus passava com as multidões, quanto mais ele curava as pessoas, quanto mais ele pregava, e a Bíblia fala que desde da manhã cedo até de noite, sem parar para descansar muitas vezes, a gente percebe que quanto mais ele se desgasta com a multidão, mais ele anseia por períodos de oração junto ao Pai em lugares desertos. A tradição contemplativa, meus irmãos, basicamente enfatiza exatamente isso. Você estar atento à presença de Deus e ser guiado pelo amor de Deus. O amor que penetra em nossos corações como uma espécie de fogo purificador, alcançando cada canto escuro e sombrio da nossa alma, de tal forma que todo o nosso ser possa ser transformado. Nosso coração, nossa vontade, nossa mente, imaginação, nossas paixões, os nossos desejos. Tudo que somos torna-se submisso a Jesus e nós nos tornamos assim, gradativamente semelhantes a Ele. As pessoas que observam os nossos hábitos, nossos sentimentos, esperanças, nossa fé, o nosso amor, as pessoas olham para a gente e falam: esse cara é um pequeno Cristo, né? Como falaram a respeito da igreja de Antioquia, onde eles foram pela primeira vez chamados de cristãos, que quer dizer pequeno Cristo, uma imitação de Cristo. Como é que isso acontece, meus irmãos? A espiritualidade contemplativa, ela desafia a gente a praticar as mesmas disciplinas, os mesmos exercícios espirituais que Jesus praticava. O silêncio, a solitude, a meditação nas Escrituras, a oração, o descanso semanal do Shabá e outros vários, né? Esses exercícios, eles ajudam a gente a estar com Deus, ao invés de simplesmente fazer para Deus. Tem um pastor presbiteriano chamado Peter Scazzero que ele comenta, né, o que essa prática desses exercícios fazem com a gente. E ele vai dizer o seguinte: nos capacitam
a nos sintonizar com a consciência do amor inexaurível de Deus por nós. Elas nos ajudam a parar. Essas práticas devocionais são momentos de centralizar em Deus, para que possamos estar atentos à sua presença em tempos de plena atividade durante o dia. Sinceramente, meus irmãos, eu só experimentei de fato algum progresso real na minha vida. Eu só vi pessoas amadurecendo dentro da igreja. E eu não estou falando de gente nova na fé, eu estou falando de gente que já estava na igreja há muitos anos, mas que estava estagnada, que era um bebê na fé, né? que não era madura, espiritualmente falando. Eu só vi as pessoas mudando de fato, através da espiritualidade contemplativa. Eu percebo que quando a gente mergulha nisso, nessas práticas, é como se você desobstruísse um canal que estava impedindo o Espírito Santo, sabe, de agir com liberdade, né, e de adentrar dentro do nosso coração para poder purificar cada parte dele. E talvez alguém vai dizer o seguinte: pastor, eu já até tentei fazer isso, mas essa coisa de silêncio, essa coisa de meditação, de solitude, isso daí não é meu estilo. Eu não me identifico com isso. E olha, eu vou dizer que você tem razão, porque não é o seu estilo, não é o meu estilo, e eu acho que não é o estilo de ninguém que pratica esse tipo de disciplina. Sabe por quê, meu irmão? Porque a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa, ela não suporta ser confrontada com o autoconhecimento que vai mostrar quem a gente é de fato. Por quê? Porque quando você se obriga a permanecer em si mesmo, na presença de Deus, o resultado é que o Espírito Santo, ele joga a luz no nosso interior. E jogando luz, ele revela pra gente tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente carrega, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente projeta, que a gente sonha, que a gente deseja, tudo aquilo que a gente tenta esconder e ignorar. Por isso, essa postura que diz, isso daí não é meu estilo, eu não consigo ficar quieto, eu não suporto o silêncio, para mim, sinceramente, na verdade, mostra muito mais uma pessoa que está com medo de se enxergar, está com medo de colocar o espelho na frente e de encarar as coisas do jeito que elas são e que você não está disposto a mexer, que você não está disposto a tocar nessas feridas, né? Porque são dolorosas, porque envergonham a gente, intimidam a gente, humilham a gente. E eu sei que talvez alguém vai insistir, vai dizer assim para mim, mas pastor, o meu temperamento, né, é muito extrovertido, eu sou muito aberto, muito falador, né? Eu não sou uma pessoa introvertida, calada. O introvertido tem mais facilidade para esse tipo de coisa. E isso não é verdade. Não é verdade porque esse tipo de espiritualidade ele não é confortável para ninguém. Porque mesmo a pessoa introvertida, ela pode até gostar de ficar sozinha, né? Mas ela gosta de ficar dentro do mundinho dela. Ela não gosta de ficar completamente sozinha com ela mesma. Eu me lembro uma vez que eu estava lendo um livro que falava que o Jung, né, aquele psicanalista, discípulo do Freud, ele aconselhando um homem que estava com dificuldades com os funcionários que ele tinha, né, do trabalho dele, foi aconselhado pelo Jung a permanecer um dia inteiro sozinho, sem falar com ninguém. E aí na semana seguinte o Jung perguntou como é que foi, se o cara tinha praticado o exercício. O cara falou que praticou, mas que ele não viu nada de diferente. E o Jung perguntou, mas como é que você praticou? Eu fiquei trancado no meu escritório, e aí eu fiquei ouvindo música, ouvi o Mozart, que eu gosto muito. Eu li alguns livros que eu estava querendo ler fazia tempo, não tinha tempo, né?
umas histórias do Júlio Verne, né? Enfim, ele fez várias coisas, sozinho. E aí diz que o Jung olhou para esse homem e falou assim, viu, mas eu não mandei você ficar na companhia de Mozart, de Júlio Verne ou de qualquer outra pessoa. Eu falei para você ficar na companhia de você mesmo, né? E aí diz que o homem assustou assim e falou, nossa, eu não consigo imaginar uma companhia pior do que eu mesmo. E aí o Jung falou assim para ele, se nem você é capaz de se suportar, né? Como é que você espera que as pessoas que trabalham 10, 12 horas com você suportem você? Ou seja, o introvertido, ele não está completamente só quando ele está dentro do mundinho dele, né? Com as companhias que ele aprecia, ouvindo as músicas que gosta, lendo os livros que gosta, as histórias, jogando videogame que gosta. Isso não é solitude, né? A verdade é que se a gente quiser se tornar semelhante a Jesus, que é o significado de ser discípulo, o discípulo é aquele que quer imitar o mestre, quer ser igual ao mestre, né? Se você quiser ser discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, um cristão de fato, um pequeno Cristo, então você precisa agir como Jesus agia, praticar o que ele praticava, fazer aquilo que ele fazia, ter os hábitos que ele tinha. E isso leva a gente automaticamente à espiritualidade contemplativa. O Dallas Willard, que é o mestre da espiritualidade, ele faz uma comparação muito interessante, que ele diz o seguinte: é como você pegar um garoto que gosta muito de futebol e que é fã do Neymar, por exemplo. E aí esse menino, ele tenta, né, copiar o jeito do Neymar de jogar, ele pratica bastante ali o drible do Neymar, né, quando ele está jogando, e ele tenta fazer as coisas igual o Neymar. Mas ele só faz isso quando ele está jogando, né? O Dallas Willard fala o seguinte: esse garoto nunca vai ser um Neymar da vida. Sabe por quê? Porque o Neymar não é só aquilo que a gente vê dentro do campo. O Neymar, ele tem todo um trabalho que ele faz fora do campo que faz ele ser quem ele é. Tem toda uma alimentação balanceada, tem todo um sono controlado que ele tem que ter, tem toda uma fisioterapia que ele faz, os exercícios físicos que ele faz, talvez o psicólogo que ele conversa às vezes, entendeu? Tudo isso que o time investe, né, no jogador e que é feito por fora, para o cara, na hora que ele está no campo, ele poder fazer as coisas do jeito que ele faz. Você tentar seguir Jesus só quando você vem para a igreja, só quando você está no culto, não vai fazer de você um discípulo de Jesus. Infelizmente. Seria mais fácil. Mas isso nunca fez de ninguém discípulo de Jesus. Discípulos de Jesus verdadeiros são aqueles que praticam as coisas que Jesus praticava. Que colocam na agenda, sabe? Tempo de silêncio, meditação nas Escrituras, o Shabá semanal, descanso semanal. Tudo aquilo que Jesus fazia, né? Essa oração, que não é essa oração que eu falo, né, de jogar pedidos para Deus, mas a oração que é ao estar na presença de Deus, permanecer na presença de Deus. Essa oração mais contemplativa, mais meditativa, onde você deixa que o Espírito Santo vai revelando aquilo que está no teu interior. Se você não fizer isso, eu sinto muito te dizer, mas você nunca vai ser um discípulo de Jesus. Porque você precisa olhar para dentro de você. Para que o Espírito olhe para dentro também, para que você seja transformado. Agora, meu irmão, você já imaginou fazer parte de uma igreja onde a maioria das pessoas vivem dessa forma? Já imaginou uma igreja que as pessoas se amam de verdade? Uma igreja onde as pessoas são generosas, onde elas são hospitaleiras, onde elas são verdadeiramente boas, onde elas não falam mal umas das outras? Já imaginou como seria se o teu inimigo começasse a amar dessa forma? E se você começasse a amar dessa forma? Como é que seria?
Se você conseguisse permanecer conectado a Jesus a maior parte do seu dia, se você sentisse a vida dele correndo em você, influenciando cada parte do seu ser, isso é possível. Jesus acreditava em nós. Tanto é que ele orou por nós. A gente vai ver isso daí semana que vem. A questão é, você vai viver como Jesus viveu? Você vai praticar uma espiritualidade igual a que ele praticava? Você vai permitir que Deus faça uma revolução dentro do seu coração? Minha oração é para que Deus te dê a coragem que você precisa para olhar para dentro de si. Que Deus te abençoe. Chamas meu nome, Senhor, bates na porta gentilmente, eu vou me abrir para ti. Quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer. Oh, que presença e comunhão, restaura todo o meu ser. Faz tua morada em meu coração, Jesus, meu Jesus, és o pão. Tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma. Chama meu nome, Senhor, bates na porta gentilmente, eu vou me abrir para ti. Quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer. Oh, que presença e comunhão, restaura todo o meu ser. Faz tua morada em meu coração, Jesus, meu Jesus, és o pão. Tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Jesus, és o pão. Tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Receba a bênção então, meu irmão, minha irmã. Eu desejo que o Eterno possa ir à tua frente, iluminar o caminho que você deve andar. Desejo que o Eterno esteja atrás de você para te proteger e te livrar de cada armadilha do inimigo. Desejo que o Eterno possa estar abaixo de você como uma rocha para poder sustentar a tua vida. Desejo que o Eterno possa estar acima de você para do alto dos céus Ele te mandar a provisão, o alimento, o maná de cada dia. Desejo que o Eterno, acima de tudo, caminhe do teu lado. Se você tropeçar, se você cair, que Ele brilhe mais uma vez a luz do rosto dele sobre você. Que o amor do Pai, que a comunhão do Filho e o consolo do Espírito permaneçam conosco e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Tenha uma ótima semana.